Olá, queridos alunos do Colégio Veritas. Estamos aqui novamente para mais uma videoaula para vocês. E vamos começar com a aula de matemática, certo? Então vamos lá. Só que para iniciar, eu gostaria de contar uma história para vocês, que se chama De Pé em Pé. É referente ao que nós estamos estudando sobre as medidas de comprimento, ok? Então, a história de Pé em Pé fala que em um reino muito distante existia um rei muito bondoso, um rei muito legal. E esse rei, ele determinava o tamanho das terras. Ele determinava o tamanho das terras do seu povo. Isso mesmo. Como não havia régua, não havia nenhum outro tipo de instrumento para fazer essa medição, adivinha o que o rei usava para medir? Será que vocês vão saber? Ele usava os pés. Isso mesmo, ele usava os pés para medir a distância. Usava os pés para medir o tamanho. Isso mesmo. Só que aí o que aconteceu? Coitado desse rei, ele colocava um pé na frente do outro. Desse jeito aqui, um pé na frente do outro. E assim, ele caminhava, ele colocando o pé um na frente do outro, ele caminhava para ver quantos passos aquele morador teria de terreno. Então, ele caminhava um pé na frente do outro e determinava o espaço que aquele morador teria. Aí, o pobre rei adoeceu. Coitadinho do rei. Adoeceu. Morreu o coitado do rei. E agora? O filhinho dele, que era uma criança, assumiu o trono. E aí, esse filhinho dele tinha que fazer isso, tinha que demarcar a terra para o povo. Será que quando ele foi demarcar a terra para o povo, ele demarcou essa terra igual ao quando o pai fazia? Ele usou os mesmos métodos. Colocava um pezinho na frente do outro. Mas será se dava a mesma distância? Será se dava o mesmo tamanho? O que você acha? Não, né? Não dava o mesmo tamanho. Sabe por quê? O pé do rei, que era um adulto, era maior do que o pé do reizinho que assumiu o trono, que era uma criança. Por isso que nós precisamos, o quê? Tivemos essa necessidade de termos uma unidade padrão. Isso, uma unidade padrão para medir. Porque senão as medições seriam muito variáveis. Então, 10 ou 20 pés do rei seria maior do que 10, 20 pés do reizinho. Certo? Vamos fazer um teste? Pede para o papai ou para a mamãe dar 10 passos, um na frente do outro, em linha reta. E aí, e fala para ele ficar paradinho lá. E você vai sair do mesmo lugar que o papai ou a mamãe saíram e vai também dar 10 passos, um na frente do outro. Vamos ver? Será se vai ficar na mesma posição? Será se a quantidade de passos do adulto vai ser igual a de uma criança? Vamos fazer o teste? E depois desse teste, vamos fazer a atividade lá no livro, lá na página 54 e a página 55. Super fácil a atividade. Vocês, ó, melzinho na chupeta. Não é? Como a tia Ingrid fala em sala? Então, vocês vão lá fazer. Na questão 54, fala para vocês fazerem com a ajuda de uma régua ou de uma fita métrica, escrever a medida na altura da carteira da sua sala. Não tem como a gente medir a carteira da nossa sala, mas tem como você medir a altura da sua mesa. Isso, a altura da sua mesa até o chão. Vamos lá? E depois, o comprimento do quadro.
Então, nós vamos fazer o comprimento da mesa. Nós estamos utilizando a mesa, não é para altura, então nós também vamos utilizar a mesa para o comprimento. E depois nós vamos utilizar o nosso livrinho de matemática. Tá mandando ver a largura do livro. O que é a largura, tia Ingrid? Olha, comprimento é de cima para baixo, comprimento. Largura são de uma lateral à outra. Então, nós vamos ver a largura dele, tá? A número 5 tá mandando completar o quadrinho aí, super fácil também. A número 6, vocês vão colocar a régua para medir a distância. Então, vocês vão colocar a régua no primeiro ponto até no segundo ponto. E a gente vai ver qual é essa distância, tá ok? Com a régua. Na página 55, tá mandando usar a régua e medir o comprimento da figura. Então, a gente vai colocar a régua em cima da figura para fazer essa medição. E a número 8 tá mandando usar a régua para medir os lados da figura geométrica. Isso mesmo! Nós vamos usar a régua para fazer a medida. Então, ó, muita atenção. Vamos usar a régua, concentração e mãos à obra. Beijo, meus amores. Até o próximo vídeo. Tchau!